Você sabe de onde vêm as cores? Você sabe como se criam e como se compõem os estilos? E você sabe qual é a importância das cores? Eu sou Noemi Teixeira, professora de música. Eu sou Márcia Dias, professora de educação física. Eu sou Pedro Bárbara, professor de artes cênicas. E eu sou Jaqueline Macdove, professora de artes visuais. E hoje vamos falar de composição. E aí, gente, vamos falar sobre composição de cores hoje. Lembra quando vocês aprenderam sobre o círculo cromático? Pois bem, as cores nós encontramos ela na natureza, encontramos em flores, nos animais. Por isso nós temos uma linda natureza com cores variadas. Mas como é que a gente consegue, então, organizar essas cores e classificá-las? Vamos ver aqui no círculo cromático. Vocês já devem ter ouvido falar das cores primárias. Quais são as cores primárias? O amarelo, o azul e o vermelho. Essas cores, elas são encontradas puramente na natureza. E quando a gente mistura essas cores, nós vamos fazer então as cores secundárias. Então, se misturarmos o amarelo junto com o vermelho, nós vamos encontrar a laranja secundária. Se nós misturarmos o amarelo com o azul, nós vamos encontrar o verde. E se misturarmos o vermelho e o azul, vai ser o roxo. Ou seja, se a gente colocar a mesma quantidade de vermelho com a mesma quantidade de azul, a gente vai ter esse tipo de roxo. Mas, se nós colocarmos mais azul e pouco vermelho, a gente vai encontrar as terciárias e ela vai ser o degradê, então, dessa coloração. Ou seja, vamos ver aqui nas cores do vermelho ao amarelo. A secundária que nós fizemos foi o laranja. E quanto mais vermelho colocarmos e pouco amarelo, mais vermelho, mais próximo ao vermelho nós vamos ter essas cores. E quanto mais amarelo, mais amarelado, mais laranjado vamos ter essas cores. Então aqui nós temos o círculo cromático, que são as cores que a gente encontra na natureza. Vamos identificá-las na natureza? Veja bem, aqui eu tenho alguns passarinhos que nós encontramos na natureza. Inclusive, essas fotos vieram de um projeto do professor André e a professora Flávia, do CEP Mário Freitas. Eles também fizeram essa paleta de cores. E olha que interessante, na natureza vamos encontrar várias espécies de pássaros com cores bem diferentes. Aqui vocês podem olhar também, temos uma coruja, a mãe e o filhotinho, que a cor dele acaba se misturando inclusive com a árvore. Mas nós temos aqui uma paleta bem grande de cores, né? E essa paleta a gente também vai encontrar nas flores. Vejam bem, aqui temos flores de cores de tons diferentes. Voltando aqui para a paleta do círculo cromático, nós também podemos encontrar esse degradê quando a gente dá de cara então com as complementares. O que seriam complementares? Veja bem, a gente tem o azul e o amarelo. O que está oposto ao azul e amarelo é o vermelho. A cor complementar do vermelho é a junção do azul com o amarelo, que dá o verde. Então, qual é a complementar da vermelha? O verde. Então, a gente pode, na nossa alimentação, por exemplo, a gente vai encontrar os pratos bem variados. A gente vai ter vermelho do camarão, que está se aproximando até mais para o laranja, junto com o verde. E isso vai fazer o nosso prato ser mais saboroso, porque o olhar também das cores no prato também nos dá esse apetite. A gente também pode encontrar essas cores bem variadas na praia, com as cores do azul do mar, com o azul do céu,
são cores são tons de azul bem diferentes. E a gente vai encontrar aqui, ó, no círculo, lembram? Aqui do lado nós vamos ter também outro círculo cromático, é a mesma coisa. A gente tem as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e essas tonalidades todas, porque elas estão misturadas mais ou menos com a outra. Então, por isso que elas vão clareando ou vão escurecendo. Aqui, nós também podemos encontrar esses tons na natureza quando a gente fala de cores quentes e cores frias. Veja bem, o clima no verão, a gente vai ter essas tonalidades muito mais claras para o amarelo, para o vermelho, para o laranja, certo? E a gente vai chamar de cores quentes. Já no frio, já no inverno, a gente pode encontrar as cores frias, que são o roxo, o azul, até o verde. Aliás, o verde ele acaba, né, quando ele vai se amarelando para o outono, é quando a gente sabe dessa passagem do clima, ok? Então, nós já identificamos na natureza, identificamos na nossa alimentação, podemos identificar também na natureza na praia. E aí, nós estamos falando sobre cores por quê? Porque cada um de nós tem um estilo. E esses estilos, eles dependem muito do clima onde vivemos, de onde vivemos, o nosso ambiente. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de culturas diferentes em que vão dar bem esse exemplo. Aqui nós temos as cores que ela vai, inclusive, misturar o azul marinho com o rosa, com o branco, e vai dar uma tonalidade bem diferente de quando as cores são mais para o marrom, né? Então, a gente vai vendo, para cada cultura, a gente pode encontrar tons diferentes, cores diferentes. Aqui, numa moda mais urbana, nós podemos encontrar, inclusive, as cores complementares. Veja bem, essa camisa azul com essa calça laranja. Ou seja, por que o azul é complementar da laranja e a laranja é complementar da azul? Porque ela é oposta. A laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então, você pode jogar essas cores à vontade. Qual é o seu estilo? Como é que você se veste? Como é que você se arruma? Como é que você observa as pessoas que estão à sua volta, né? Tudo isso vai depender de como você observa as cores. E quando você começa a observar as cores, você vai tendo as suas preferências. Para algumas culturas, existe uma influência das cores. Isso daqui é só para algumas culturas, tá? Isso não quer dizer que seja sempre assim. Mas a gente pode dizer como poderia ser essa influência das cores. Vão ver? Veja bem, o amarelo, cor que estimula a reflexão. Você acha isso? Se você achar que não, mas ele ainda coloca aqui, ó, mas deve ser aplicada com cuidado. Porque, de repente, uma pessoa toda amarela, talvez fique parecendo mais um passarinho, né? Mas, dependendo de como ela se vestir, da tonalidade, e se ela der uma quebra, né, de repente, com outros tons, talvez fique legal. Azul transmite calma e nos tons mais escuros, formalidade e frieza. Rosa contribui com o relaxamento e a calmaria. O laranja ajuda a manter o entusiasmo, estimulando a força e a ação. Quais são as cores que você prefere? Como você gosta de se vestir? Quais as cores que você tem no ambiente que você vive? Tudo isso vai dizer como é a sua percepção, como é que é a sua emoção. Então, nós temos aqui também, ó, violeta, vermelho, verde. Eu gosto muito do verde. E o verde aqui, por exemplo, diz ótima cor para ser aplicada em locais
que devem oferecer tranquilidade. Dependendo do verde, né, não pode ser um verde muito escuro, mas um verde bem mais tranquilinho, bem mais para o branco, são os verdes que nós encontramos, inclusive, em ambientes de saúde. Mas existem os tons também diferentes, né? A gente pode encontrar verde de várias tonalidades. Na verdade, eu acabo gostando também de usar todas essas cores. E vai depender do clima, como você tem o dia, como é que você acorda, é que vai dizer que você vai vestir, mostrar qual é de fato a cor que você prefere para aquele momento. E aí nós revemos então uma aula sobre as cores. Você sabia que o círculo cromático também pode ser utilizado na composição de música? Aqui nós temos os tubos de percussão sonora. Cada um deles tem cores e tamanhos diferentes que se relacionam às notas da escala musical. Nós temos as cores primárias, como aprendemos agora com a professora Jaqueline. Nós temos a cor secundária e todas essas outras aqui são as cores terciárias. E hoje eu aprendi também que eu estou toda trabalhada na cor terciária. Então veja bem, qual é a sonoridade que vai ter esses tubos aqui? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como que ele facilita na hora de tocar? Todo tubo vermelho, ele vai ser a nota Dó. Aqui eu tenho 2 tubos vermelhos, porque eu tenho 2 notas Dó. Então eu tenho um Dó grave e um Dó mais agudo. E assim a gente utiliza ele para fazer música. Eu acho que eu vou precisar de ajuda agora aqui para compor uma música junto com vocês. Nós vamos trabalhar uma composição aqui muito famosa e eu quero ver se você vai conseguir descobrir pela sonoridade que composição é essa. Então vamos lá. Vamos lá. Pedro vai ficar com a nota Mi, Mi, e a nota Ré, que está Ré. representado por essas cores. Márcia vai ficar com a nota Lá, que está representado pelo roxo, e a nota Dó, aguda. Eu vou ficar com a nota Dó grave e vou ficar com a nota Sol. Para essa música, essas são as notas que nós vamos utilizar. certo. Preparados? Preparados. Então, Eu vamos acho, lá. né? Vamos lá. Vai começar com Pedro com a nota Mi. Mi, Dó. 1, 2, 3 e... Mi, Dó, 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 Sol, 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 Sol. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Sol. Dó, 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 Sol. Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó. 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 E aí? Descobriu que música é essa? Será que eles descobriram? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida pro meu coração. Águas de Março, uma música do compositor Tom Jobim, que foi escrita na década de 60. Agora, vocês sabiam qual é o estilo musical que imperava nessa época? Qual? A bossa nova. Então é por isso que no material de complementação escolar a gente vai ter nesse mês uma grande homenagem para esse grande compositor que foi Tom Jobim. Isso mesmo. Muito importante a gente apreciar esse material para conhecer um pouco das músicas e de todas as histórias que estão por trás delas. E, já que nós já falamos sobre composição no mundo das cores, já falamos sobre composição no mundo da música, agora nós vamos ver composição no mundo do teatro. Bom, no mundo do teatro, falar sobre composição de personagens é uma das partes mais divertidas. Os personagens podem ser muito parecidos com a gente, ou eles podem ser completamente diferentes. Tem personagem mais alto, tem personagem mais baixinho, tem personagem gordinho, tem personagem que não gosta de tomar banho,
tem personagem que fica revoltado com as coisas, não é verdade, Márcia? Todos os personagens são representações de pessoas ou de coisas, de situações que nós vemos todos os dias à nossa volta. A nossa mãe, nosso pai, nosso tio, até o nosso cachorro pode servir de inspiração para você fazer uma bela composição de personagem. Aqui na nossa aula hoje, você viu como as cores e como a música podem te sugerir uma bela de uma composição. E como esse mundo do teatro é sempre muito gostoso e muito divertido, a gente vai fechar com uma atividade super diferente e a professora Márcia vai convidar vocês para assistir, tá bom? Então, gente, agora nós vamos juntar tudo que nós aprendemos hoje sobre composição, o que nós vimos lá com a professora Jaqueline sobre a composição das cores. Vamos tentar transformar isso em figurinos, o que a gente aprendeu com a professora Noemi sobre a música e o que a gente aprendeu com o professor Pedro sobre a questão do teatro. E vamos juntar isso numa atividade com movimento para contemplar a nossa educação física. Vamos brincar de desfile. Pega o que você tiver dentro de casa, junte seus figurinos, abra seus armários, faça composições de cores, de estilos diferentes. Observe as pessoas que andam pela rua, como elas se vestem, o que elas te remetem. Observe o meu figurino que está diferente. O que te parece esse meu movimento, né? Então, eu vou agora chamar cada um dos nossos colegas para desfilarem aqui para vocês, ok? Para começar, na passarela, professora Jaqueline, de Artes Visuais. Em seguida, professora Noemi, de Música. E para finalizar, professor Pedro, de Artes Cênicas. Muito bem, agora é com você. Junte a família, junte os amigos, junte os irmãos, pegue seu figurino, divirta-se, crie personagens e depois reúne a turma e faça uma selfie bem divertida para registrar. Tchau, pessoal! Até a próxima!